Recentemente, jovens de 20 e poucos anos estão aparecendo em podcast e também nos feeds de mídia social divulgando, defendendo ou até mesmo promovendo seus conteúdos adultos. Essas garotas não são atrizes pornô, são jovens que decidiram vender imagens suas na internet. Yeah. And so I think that for me was like OnlyFans. I was like, oh, I'll do this on the side. Like it'll just be extra money. A lot of girls in Scottsdale do it. Like it's kind of the norm out here in the West. Em um clipe específico, uma das garotas explica como tá ganhando muito dinheiro com a plataforma. Tá, e hoje a minha maior renda é o OnlyFans. Sério? Onde eu consigo comprar meu primeiro carro, ajudar minha família, fazendo tudo com o que eu tô ganhando lá. Isso tem gerado algumas discussões nos últimos tempos. Um homem de valor enxerga os princípios de uma mulher, não o quanto de dinheiro que ela tem, principalmente quando essa grana vem de uma prostituição virtual da pior espécie. Será que vale a pena vender as suas fotos e os seus vídeos íntimos online? Sabe quanto que é o salário inicial de um juiz de direito? 34 mil. Sabe quanto eu ganho atualmente? Varia, mas fica entre 6 e 7 vezes esse valor. Alguns modelos afirmam que vale a pena por conta do dinheiro. Elas diversas vezes mostram seus ganhos, conquistas e até mesmo o tanto de imposto que precisam pagar ao governo. O computador me mandou o boleto para pagar imposto pro governo, não é mesmo? E o boleto é de simplesmente 171 mil reais. 171 mil reais. Mas algumas garotas que já trabalharam nesse ramo dizem que isso não é totalmente verdade, como a Gabrita Verstappen. A média mundial do F é de $180 por mês, que convertendo dá em torno aí de R$1.035. No vídeo, ela nos faz refletir em uma importante pergunta: o que a sociedade pensaria de uma garota que produz esse tipo de conteúdo? Você vai ficar reclusa, você vai ficar paranoica, ou você vai entrar numa histeria de exposição sexual que vai manchar tanto a imagem que você tem de você mesma. No podcast Whatever, conhecido por sempre dar margem para garotas que trabalham com esse ramo, acabaram entrevistando algumas garotas que afirmam que todo o julgamento social vai depender de onde a pessoa vive. If you raise your kid in LA, like there are so many sex workers here that I don't think that, you know, specifically one of ours necessarily is going to be the talk of the town. Não estaria a sua imagem manchada eternamente na internet? Por conta disso, muitas garotas acabam reconhecendo que erraram e decidem parar com isso, alegando que se encontraram com Jesus e suas vidas agora estão mudadas para melhor. 3 years ago, back in 2020, I made an OnlyFans account, and despite making more money than ever before, simply put, it destroyed my life. É quase um roteiro pronto. Vender fotos íntimas na internet, supostamente faturar muito dinheiro e depois de um tempo decidir desistir e abraçar a divindade cristã, dizendo estar completamente transformado. But thankfully, praise God, He saved me and He helped me to turn my life around, and that's how we ended up here today, me filming this video. Então, o que deveríamos concluir? Vender a sua imagem é realmente vantajoso? As punições sociais não são apenas fruto de uma sociedade machista e sexista? Ou será se existe um motivo realmente plausível para o ódio à venda sexualizada da sua imagem? Nesse vídeo, vamos analisar todas as motivações, causas e efeitos por trás desse ramo. Isso significa que vamos ver como isso pode ser vantajoso para o que está querendo iniciar nesse ramo e também como pode apresentar sérios riscos tanto para a sua saúde física, mental e até mesmo social. Na segunda parte do vídeo, entretanto, iremos analisar como essa indústria causa tanto problema para a sociedade como um todo. Mas, antes de analisar esses dois lados, seria bastante imprudente da minha parte se eu não contasse as origens por trás dessa indústria, que é basicamente um subproduto da profissão mais antiga do mundo, a prostituição. O que leva alguém a se vender e conseguir dinheiro? Existem muitos motivos para isso. No episódio do Conexão Repórter, 3 mulheres compartilharam as suas histórias e mostraram diferentes motivações para estarem no mesmo ramo. Rafaela, por exemplo, começou na prostituição como uma alternativa para sustentar o seu filho após ela enfrentar dificuldades financeiras.
Ela sente culpa por não poder estar sempre presente na vida do filho, mas ela se esforça para ser uma mãe mais dedicada e ela investe uma parte significativa da sua renda na criação dele. Apesar dessa dificuldade dela conciliar as duas vidas, a Rafaela sonha em estudar e criar um futuro melhor para si mesma e também para o seu filho. Já a Dara começou na prostituição após enfrentar complicações econômicas e falta de oportunidade e viu nisso um meio de prover para os filhos. Por último, nós temos a Evelyn. Ela foi deixada sem teto por pessoas com quem ela confiava, então ela viu no trabalho noturno uma forma de sobreviver. Ela continua buscando alternativas para sair dessa vida, mas as limitações do mercado e a discriminação dificultam essa busca. Aqui notamos um padrão. A prostituição tem muito a ver com fatores econômicos. Logo, se conseguirmos dar dinheiro para todas essas mulheres nessa situação, o problema estaria resolvido, né? Bom, na verdade não. A prostituição é um sistema que funciona há muito mais tempo do que a gente tem lembrança. Na verdade, até onde sabemos, todas as sociedades, sem exceção, tinham essa profissão. Isso porque a prostituição vai além de um simples serviço baseado em economia. Ela está interligada e interlaçada com nossas instituições mais padrões. Essas instituições sociais controlam o sexo. Primeiro, elas permitem, encorajam ou até forçam a intimidade sexual por meio de relacionamentos, como casamento, concubinagem e até mesmo casamentos arranjados. Isso é socialmente aceito. Em segundo lugar, ela desencoraja a intimidade sexual por meio de outras situações, tais quais como a liberdade sexual, ou quando as pessoas não são parceiras que combinam, seja porque um é pobre e o outro é rico, ou porque um dos parceiros apresenta algum tipo de doença. Finalmente, é estritamente proibido que relacionamentos sexuais quebrem tabus, como incesto e outros tipos de sexo moralmente ou biologicamente degradantes. Ou seja, a maioria das instituições ao longo da história da humanidade favorecem a família e os bons costumes. Acontece que a prostituição era uma alternativa para escapar de todo esse institucionalismo, porque, veja bem, em toda a história, o sexo sempre foi visto como uma recompensa por fazer algo apropriado para a sociedade. Isso significa que só é possível fazer sexo no casamento. Também seria possível fazer sexo caso você tivesse muita riqueza ou você tivesse concubinas, ou até poderia ter várias esposas a fim de manter um bom relacionamento com diversos outros reinos. O sexo sempre foi usado como uma boa recompensa para uma ação considerada institucionalmente correta. Porém, no comércio da prostituição isso muda. As duas partes usam o sexo para um fim não socialmente funcional. Uma usa para o prazer, outra para o dinheiro. O intercurso aqui apenas tem a ver com o prazer e distancia o intuito reprodutivo da coisa, assim como também dos sentimentos que um relacionamento desses deveria simbolizar. Se tirarmos o dinheiro da jogada, a pura prostituição apresenta a promiscuidade e a impessoalidade. A resposta sexual à prostituição não está ligada à personalidade, mas sim à recompensa. E a resposta do consumidor não depende da identidade da prostituição, mas sim da forma como ela utiliza o seu corpo para a sua própria gratificação. Isso é, nas duas partes, esse relacionamento representa apenas um meio para um fim privado, um fim que muito mais beneficia a pessoa do que a sociedade. Porém, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm tentado aniquilar o que chamamos de o mal da sociedade, e sempre aparecemos com diversos cenários para resolver esse mal, que no caso é a prostituição. O primeiro cenário: a proposta mais comum que as pessoas fazem sobre o capitalismo é que os salários das mulheres sejam aumentados. Essa proposta, entretanto, ignora completamente uma coisa chamada demanda. Em um cenário onde as garotas recebem mais privilégios e conseguem se integrar em um mercado tradicional, a prostituição acaba ganhando ainda mais força. Porque se todas estão migrando para um mercado X, significa que o mercado Y está faltando e não vai suprir aquela demanda. Ou seja, nesse cenário da democratização do emprego formal, as prostitutas seriam as mais ricas, já que existiria pouca demanda para toda a oferta. E quando a demanda é maior que a oferta, o preço sobe, fazendo as garotas da indústria da prostituição ganhar mais do que as que trabalham formalmente. Isso atrairia a atenção das garotas de empregos formais, trazendo uma nova, abre aspas, oferta. Assim, a situação ficaria novamente igualada. É possível observar isso hoje em dia com garotas de trabalhos formais indignadas porque garotas que trabalham com o mercado sexual virtual estão ganhando muito dinheiro, claro que supostamente. Daí nasce uma outra proposta para tentar resolver o problema. O segundo cenário, a outra proposta é o banimento do capitalismo e a adoção de um novo sistema. Acontece que a prostituição existe muito antes do capitalismo existir.
Lembre-se, o pagamento pela prostituição não precisa ser em termos de dinheiro, pode ser em termos de privilégio, poder, comida, roupas, quase qualquer forma de valor trocável. Essas mercadorias trocáveis devem existir em qualquer sociedade complexa, não importa qual seja o sistema de controle político, porque os produtores especializados devem trocar mutualmente os seus excedentes. Mas mesmo que exista um sistema onde todos recebam igualmente e trabalhem igualmente, sem excedentes, devemos continuar considerando que em qualquer sociedade existe um sistema de privilégio, autoridade e dominância. Alguns têm direitos, pertences e talentos que outros não têm. E em toda a estrutura social reside a possibilidade eterna e o incentivo eterno de trocar favor sexual por vantagem não sexual. Mas será que isso pode mudar? É aqui onde entra a liberdade sexual. Atualmente, a liberdade sexual está em alta. Não existe mais a obrigação do casamento. Agora é possível ter relacionamentos abertos. Poligamia informal não é crime e traição não é mais um ato criminoso. Graças à liberdade sexual, a vida sexual de todos pode ser da forma como assim a pessoa quiser. Isso é, as fantasias e os tabus que alguns jamais fariam dentro da instituição familiar clássica e apenas fariam pagando por um profissional do sexo, hoje em dia conseguem encontrar em um relacionamento comum. Se alguém decidir abrir uma conta em uma plataforma privada e vender as suas fotos íntimas ou vídeos íntimos, ou até fazer transmissões ao vivo completamente pelado, isso não vai ser proibido. É possível vender favores sexuais em troca de dinheiro e ainda por cima sem os problemas institucionais, sem represálias por parte do governo, e muitos do ramo ainda vão lhe elogiar, incentivar e promover a atitude. Isso mostra que atualmente estamos vivendo em uma verdadeira romantização da prostituição. Mas espere um minuto, isso não significa que, atualmente, vale a pena se prostituir? Eu poderia simplesmente responder que não vale a pena, mas isso é muito óbvio, não combinaria com a proposta intermediadora do canal. Sendo assim, existe uma resposta mais apropriada? A resposta é: depende. Existe sim uma forma de fazer realmente valer a pena, mas você precisa ter muito cuidado. Já existem diversos vídeos abordando abertamente sobre como esse mundo da venda da imagem íntima na internet não passa de uma grande propaganda generalizada. A verdade é que a maioria das produtoras desse tipo de conteúdo ganham em média menos de $200 por mês. E mesmo com a atual cotação, isso seria muito menos do que um salário mínimo. Fica evidente também, por meio de fatos, que as únicas pessoas que ganham dinheiro nesse ramo representam apenas 10% do total. Isso é, criadoras de conteúdo como a Martina Oliveira são extremamente raras, praticamente casos de sucesso isolado. Além desse fato assustador, existem diversos outros motivos pelos quais uma pessoa não deveria escolher trabalhar nessa profissão. Primeiramente, isso vai prejudicar sua reputação para conseguir um emprego. Desde a invenção das câmeras portáteis, as mulheres têm passado por sérios problemas da divulgação de suas imagens íntimas por aí sem o seu consentimento. Recentemente, por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso onde uma moça de uma cidade do interior do meu estado acabou tendo um vídeo seu vazado, porque ela foi gravada secretamente por um cara que estava dentro do armário. A sua reputação ficou completamente manchada e ela nunca conseguiu um emprego, ao menos não naquela cidade. Se atualmente, na nossa atual sociedade, que vive a liberdade sexual e até mesmo o incentivo de que mulheres produzam conteúdo na internet, ainda é possível encontrar complicações para se ter emprego ao ter sua própria intimidade vazada, inclusive de forma não consensual, o que dizer de alguém que autoriza e até propaga essas fotos a fim de ganhar dinheiro? Uma empresa tradicional jamais contrataria um funcionário dessa forma, provavelmente com medo de represálias. O que sobrariam seriam os empregos menos requisitados, como supermercados e fábricas. Além disso, a repercussão familiar também seria negativa. O que pensam os parentes das pessoas que produzem esse tipo de conteúdo? Por mais que a sua família lhe apoie, é importante pensar no que será dito para as próximas gerações também. Seu filho ou a sua filha podem ser para sempre atormentadas com a ideia de que a sua mãe ou seu pai já produziu um conteúdo adulto. Sim, tá gravando vídeo pelado. Eu trabalho com isso. Aí quando eu chego lá no 2, todo mundo fica me zoando. Claro que algumas pessoas podem não se importar com nada disso. Caso a pessoa conseguisse chegar aos 10% criadores mais bem pagos, é bem possível que essa soma de dinheiro silenciasse a maioria dos problemas familiares e pessoais de uma pessoa comum. Entretanto, ainda vale ressaltar um dos maiores e principais riscos dessa profissão,
que é a perseguição. This Instagram model was killed by her stalker. Existem diversas histórias de garotas produtoras de conteúdo adulto sendo perseguidas e até mesmo assassinadas por conta de fãs que, com pouquíssima informação delas, conseguiu encontrá-las na vida real e cometer atos absurdos com seus corpos. Seria então necessário um cuidado especial com tudo isso, especialmente quando o produtor se torna famoso o suficiente para conseguir muito dinheiro com a venda da sua intimidade online. Claramente, existem diversos outros contrapontos para que uma pessoa não entre nesse ramo. Porém, a maioria dessas razões tangem questões morais, e como já dito anteriormente, deixaremos isso para mais tarde. Por enquanto, vamos focar em como um produtor de conteúdo adulto realmente conseguiria ganhar dinheiro e se tornar os 10% mais bem pagos produtores. Em primeiro lugar, é essencial que a pessoa tenha uma ótima noção de marketing. Quando falamos sobre ótima noção, estamos nos referindo a algo avançado e criativo. Estudar por algumas horas não seria suficiente, seria necessário realmente se esforçar e gastar um bom tempo estudando planos de marketing a respeito do assunto. Não foi bem essa carreira que seus pais escolheram pra você, não foi? Ainda falando sobre marketing, você precisa ter em mente que até mesmo marketing negativo é marketing. Aquela velha frase, falem mal, mas falem de mim. Poucas pessoas têm uma mentalidade boa para conseguir se manter assim na internet. Na maioria das vezes, as pessoas que acabam sendo canceladas ou faladas mal na internet acabam se desculpando ou se revoltando com a situação. Assim, é como se o público conseguisse entrar em sua mente e lhes fazer perder a razão. Essa seria a forma incorreta de lidar com uma repercussão negativa. A forma correta, então, seria aproveitar a repercussão para se autopromover ainda mais. É dessa forma que criadores de conteúdo como o próprio Ryan Santos se beneficiam do marketing negativo. É apenas uma mãe que você pode comer. E o que eu quero dizer? Mas, como se é de esperar, a maioria dos conhecimentos não são de graça e campanhas de marketing não costumam ser orgânicas. Isso significa que o produtor do conteúdo precisaria encarar a sua venda de imagem íntima como um negócio. Isso significa investir no negócio. Por meio de campanhas criativas, um produtor poderia colocar o seu nome em outdoors, ou então aproveitar a sua própria credibilidade com um espectro político para falar sobre seus ganhos de uma forma incomum. O computador me mandou o boleto para pagar imposto pro governo, não é mesmo? E o boleto é de simplesmente 171 mil reais. 171 mil reais. Aqui as coisas já começam a complicar para a maioria das pessoas. Observe que não se trata de um trabalho tão simples. É necessário inteligência e astúcia até mesmo para os mais comuns produtores de conteúdo adulto. Porém, entrar sem considerar todas essas coisas seria como dar um tiro no escuro. Além disso, mesmo que um entusiasta tivesse conhecimento de marketing e dinheiro para começar a investir dentro do ramo, isso ainda não significa que essa pessoa conseguiria o sucesso desejado. Isso por conta do requisito mais importante dentro desse ramo: a aparência. Quando paramos para olhar as garotas mais bem-sucedidas dentro desse mundo, achamos nomes como Belle Delphine, Sweetie Fox e Hannah Wu. Essas três compartilham semelhanças gritantes. Todas elas utilizam maquiagem e filtros de pele para parecerem menores de idade. In October 2020, some people began posting on Reddit about how Deetz had certainly and clearly used digital editing to restyle her face to look prepubescent. This is something that she categorically denied in later interviews, but come on. Isso é um fetiche comum dentro desse ramo, pois o público-alvo tende a gastar dinheiro até mesmo com mulheres que acabaram de completar 18 anos de idade. Nesse sentido, fica evidente que não se pode apenas jogar-se de cabeça dentro desse ramo sem primeiramente entender todos esses aspectos. Não é tão fácil prosperar nesse ramo quanto as pessoas imaginam, porém, também não é uma tarefa impossível. Mas o que dizer das pessoas que já são bem-sucedidas dentro desse mercado? Sabe quanto que você teria que juntar nesses 5 anos para poder ter uma aposentadoria de 10 mil reais pro resto da sua vida, depois que você parasse de fazer conteúdo? Você teria que juntar mais ou menos 6 milhões de reais em lucro. Eu ouso dizer que esse cálculo é bastante irrealista e também um pouco exagerado. Se for possível que alguém desse ramo consiga juntar pelo menos 1 milhão de reais e diversificar em uma carteira de investimento, eu tenho certeza que essa pessoa conseguiria no mínimo 1% de rentabilidade ao mês. E fazendo os cálculos, isso daria exatamente 10 mil reais todos os meses livres. Um salário de 10 mil reais todos os meses parece uma ótima proposta de aposentadoria. Se conseguisse o valor de 7 milhões proposto por Gabrita, isso daria 70 mil reais por mês todos os meses. Entretanto, mesmo que se consiga tanto dinheiro assim,
como sair da internet sem a consequência da sua imagem agora estar completamente arruinada? Atualmente, muitas mulheres mostram arrependimento por terem vendido a sua intimidade virtualmente. Esse assunto é muito sensível para elas, inclusive. Um caso bem famoso aqui no Brasil foi de Catarina Paulino, uma produtora de conteúdo que acabou se afiliando a uma plataforma e começou a postar mais da sua intimidade. Dizendo ter se arrependido, ela se retratou em um vídeo dizendo que havia se objetificado. A maioria das pessoas não comprou a ideia de que ela não sabia o que estava fazendo e começaram a criticar a mulher publicamente. Por conta disso, a Catarina Paulino supostamente começou a enviar ameaças por meio de processos extrajudiciais a todos aqueles que falassem sobre o seu vínculo passado com o antigo ramo. Isso, é claro, não impediu as pessoas de lhe criticarem ainda mais. Obviamente, o público para sempre vai associar sua imagem com a de uma meretriz. Não existe saída para isso. Entretanto, existe uma forma sim de conseguir superar isso. Caso você queira bancar a arrependida, o roteiro tá quase pronto. Diga que mudou, que conheceu a Deus, que acabou notando o quanto aquilo lhe fazia mal e agora tá profundamente arrependido. 3 years ago, back in 2020, I made an OnlyFans account, and despite making more money than ever before, it simply put, it destroyed my life. But thankfully, praise God, He saved me and he helped me to turn my life around, and that's how we ended up here today, me filming this video. Essa é a forma mais fácil e tecnicamente a que lhe trará menos julgamento, pois por mais pequeno que seja, algumas pessoas ainda vão lhe defender por ter tido a atitude correta de ter saído dessa vida. Entretanto, é bem provável que a maioria não queira dizer que foi uma divindade quem as tirou daquele ramo. Nesse caso, basta você continuar produzindo qualquer tipo de conteúdo como uma pessoa normal. Ainda existirão aquelas pessoas que vão implorar para que a pessoa volte ao seu antigo ramo, porém bastaria ignorar, como muitas atuais ex-atrizes pornô fazem. Hoje, elas apenas jogam e se divertem em eventos ao vivo. Agora, existe um grande problema aqui do qual o ex-produtor de conteúdo adulto deve se manter atento. Ele, em hipótese alguma, vai poder tentar ser moralista na internet. Veja, por exemplo, a Mia Khalifa. Ela é uma pessoa muito conhecida e também muito odiada por falar coisas das quais as pessoas discordam. No geral, ela tenta desafiar o status quo e o senso comum por meio de frases polêmicas. Ela fala de igualdade, de questões de gênero e até de política. Entretanto, as pessoas não a levam a sério. Nesse caso, a gente consegue notar algo. Uma pessoa que sai desse ramo jamais vai poder tentar mudar o mundo ou a sociedade, porque a sociedade, para sempre, vai julgar ela pelo que ela fez no passado. Mas isso faz sentido. Veja, se alguém tivesse cometido um crime antes, e depois chegasse em você tentando te pregar algum discurso moralista sobre como a criminalidade prejudica a sociedade, você ia associar essa pessoa com uma hipócrita. Mesmo que houvesse valor na palavra dela, ela seria invalidada, porque foi os atos passados desse indivíduo. Mas lembre-se, toda repercussão negativa, por mais que negativa, ainda é uma repercussão. Então, aqui finalizamos a nossa vistoria por trás desse mundo da venda da sua imagem pessoal na internet. Entretanto, será mesmo se nós deveríamos propagar essa ideia de que a pessoa pode escolher se tornar um produtor de conteúdo adulto? Será se essa opção deveria existir para começo de conversa? Para responder essa pergunta, existem duas formas de chegar a uma resposta: por meio da lógica e por meio da moralidade. Entretanto, as duas formas sempre vão dar na mesma resposta, que é não deveria ser uma opção. Mas por quê? Vamos eliminar a moralidade. Ela diz para não vendermos a nossa imagem íntima na internet, tampouco vender nossos corpos no mundo real. E isso tem diversos motivos: religião, cultura, política, interesses familiares, instituições, etc. O fato é que você já deve estar cansado de ouvir sobre os motivos morais na internet para vender ou deixar de vender a sua intimidade. Como intermediador, eu não posso simplesmente lhe entregar mais do mesmo. Por isso eu vou utilizar a lógica com a ajuda dos quadrantes de Ken Wilber. O primeiro quadrante representa você como o indivíduo e o seu interno. O segundo representa o seu externo. O terceiro é a sua bolha social ou cultura. E o último é o planeta Terra como um todo, no caso, o sistema. Dessa forma, podemos analisar as consequências individuais e sociais de qualquer uma das suas escolhas na vida. E como o tema do vídeo é justamente falar sobre o ramo de venda da intimidade na internet, nós vamos nas consequências disso. Porém, não vamos ser injustos, vamos analisar não apenas as consequências para os produtores desse conteúdo, mas também para os consumidores. E vamos começar com os consumidores.
Quais são os efeitos individuais por consumir esse tipo de conteúdo? Em primeiro lugar, os adolescentes que consomem pornografia no geral sempre falam que se sentem completamente depressivos após terminar de ver. A pornografia é um vício graças à dopamina que é liberado, dando prazer para o cérebro. Com o tempo, aquele estímulo não é mais tão potente quanto foi da primeira vez, e isso faz com que o consumidor acabe se tornando cada vez mais permissivo sexualmente falando. Homens que habitualmente olham para a pornografia têm uma tolerância maior para comportamentos sexuais anormais, agressão sexual, promiscuidade e até estupro. Além disso, os homens começam a ver mulheres e até crianças como objetos sexuais. A pornografia também afeta a vida emocional das pessoas. Homens casados que estão envolvidos em pornografia se sentem menos satisfeitos com suas relações sexuais conjugais e menos apegados emocionalmente às suas esposas. Pessoas que veem pornografia também parecem ter mais problemas para memorizar as coisas. Ou seja, como indivíduo, o consumidor acaba se prejudicando eternamente sem muito o que fazer. Essa normalização do sexo acaba estragando você mentalmente a níveis biológicos. Agora, qual a consequência externa da pornografia? Graças ao consumo de pornografia, os gostos da pessoa também acabam se tornando mais agressivos. Isso, além de fazer ele imaginar as pessoas ao seu redor como meros objetos, incentiva que ele faça determinados tipos de sexo que acabam prejudicando ele. É a tal da permissividade sexual gerada pela pornografia, o que aumenta o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível ou ser pai involuntário em uma gravidez fora do casamento. O uso pornográfico pode levar à infidelidade, até mesmo ao divórcio, e os adolescentes que veem pornografia por sentirem vergonha e baixa autoconfiança acabam se tornando feios na vida real. Eles começam a parar de se cuidar, pois não se sentem válidos. Eles começam a andar em posturas ruins, começam a se menosprezar. Literalmente é assim que nasce o incel. A pornografia estraga o consumidor tanto individualmente quanto externamente. Mas e o produtor? Isso depende. Algumas pessoas se sentem realizadas profissionalmente por ganhar dinheiro, outras ficam mal. Não existe uma verdade absoluta aqui, acaba variando de pessoa para pessoa. No geral, as pessoas que entram nessa indústria sempre querem sair depois de fazer um dinheiro, porque a verdade é que essa profissão é completamente degradante. Mas o impacto que o produtor desse tipo de conteúdo causa na sociedade, nós acabamos de comentar. O impacto é justamente prejudicar a vida dos consumidores. E talvez você discorde de certa forma. Eu mesmo já vi pessoas discordando dessa afirmação, dizendo que a sociedade machista é que na verdade oprime todo mundo e os produtores de conteúdo adulto são inocentes nessa questão. Dá pra se entender a lógica, porém ela pende muito mais pra uma mentira do que pra uma verdade. Aqui vai uma história pessoal. Assim que eu criei a minha conta no Twitter, e isso não faz muito tempo assim, eu encontrei umas pessoas discutindo sobre o machismo. Uma das pessoas que discutiam era uma garota produtora de conteúdo adulto. Essa garota tinha recebido uma mensagem de um dos seus clientes, dizendo que ela precisaria começar a fazer conteúdo mostrando mais coisas. Ele tinha razão, muitas meninas que começam mostrando pouco acabam tendo que progressivamente mostrar mais e fazer coisas mais ousadas para manter a audiência. Foi assim com a Belle Delphine, por exemplo, que no começo ela censurava suas fotos até ela finalmente começar a gravar vídeos tendo relações. Enfim, essa produtora brasileira começou a dar um sermão no cliente dela, dizendo que, na verdade, isso era culpa dele. Segundo ela, ele estava tão viciado em pornografia que agora o cérebro dele só iria se saciar com algo ainda mais depravado. Ela deu uma lição de moral nele. Então, ela não tá falando nenhuma mentira. Porém, ela estava tirando a responsabilidade das próprias ações. Por focar apenas na culpa do indivíduo consumidor, ela negligenciou todo o dano que ela faz com a cultura. Veja, ela poderia não saber, mas talvez tenha sido responsável pela separação de um casal, ou até mesmo sido a fagulha do rapaz que agora é incapaz de interagir socialmente. Ela obviamente não tem culpa direta disso, essas pessoas talvez acabassem sendo viciadas em pornografia por outros meios. Porém, é inegável que ela contribuiu para uma cultura que normaliza a pornografia. Esse é um dos pontos que eu quero que vocês entendam. A maioria desses produtores de conteúdo não aceitam a ideia de que eles incentivam uma cultura que prejudica a sociedade. Para eles, a culpa é da própria sociedade em si. Esse é um dos motivos para dizerem que a culpa é do consumidor ou do machismo estrutural, pois não querem aceitar que são parte do problema. Claro que isso tem muito a ver com a nossa atual sociedade. Hoje, as pessoas se mobilizam a favor da justiça, e isso inclui ajudar minorias, dar voz a pessoas oprimidas e por aí vai. Até aqueles que se dizem conservadores promovem a justiça social atualmente, pois é o que está na moda desse atual século. Um dos efeitos colaterais da justiça social é justamente a normalização do sexo,
Como a promiscuidade sempre foi algo proibido e as mulheres oprimidas por conta disso, enquanto os homens, mesmo traindo, eles não recebiam punição. Então a gente teve essa revolução que nos disse para dar mais voz e poder à mulher, e aquilo que antes era proibido e considerado um tabu agora é exaltado com a intenção de quebrar padrões opressivos. Essa é a justiça social. Então não é incomum você encontrar modelos sendo exaltados na internet ou até mesmo exaltado na sua profissão como uma forma de empoderamento de um grupo oprimido. Assim, existe a propagação da ideia de que não há nada de errado em vender a sua intimidade moralmente falando. Você está apenas usando o sistema que é opressivo a seu favor. Agora, voltando ao nosso gráfico, qual a consequência cultural para a venda de intimidade online? A consequência é que, como a coisa vai ficando mais normalizada e se tornando cada vez mais uma arma da justiça social para fazer justiça social, o resultado acaba sendo a romantização da prostituição. Essa romantização nasce na mídia. Famosos começam a propagar músicas, filmes e fotos pela mídia para quebrar tabus sociais. Assim você começa a ver a exaltação de músicas apelativas que falam sobre sexo, filmes com cenas de sexo, mídias comuns no dia a dia que só falam e propagam sexo. O sexo, quer dizer, não apenas isso, a liberdade sexual acaba se tornando normalizada pela sociedade graças à justiça social. Até aqui vimos que o indivíduo é afetado pela pornografia internamente e externamente, então tanto as atitudes externas dos consumidores quanto dos produtores acabam afetando a bolha cultural deles, que por sua vez acaba ressoando dentro do sistema como um todo. Mas nós ainda não vimos a parte do problema sistemático da coisa. Quais serão as consequências da liberdade sexual dentro de uma cultura? A liberdade sexual é por si só uma consequência negativa. E não me entenda mal, existem alguns benefícios nela, como a própria educação sexual. Acontece que, atualmente, além de alguns benefícios, nós temos diversos malefícios. O pior deles e o que mais vai convir para esse vídeo é o contato das crianças com o sexo antes da idade ideal. Quem aqui nunca viu um garoto dançando funk com letras pesadas? Na minha época de fundamental, o professor de ensino via sites adultos com outros rapazes da minha idade. Fato é que a normalização do sexo tem atingido não apenas adultos, como também crianças. Graças aos artistas que querem fazer sua justiça social quebrando tabus e padrões impostos de forma autoritária pela sociedade, o efeito colateral é a exposição de pessoas inocentes a uma guerra cultural. Crianças, hoje em dia, crescem sexualizadas graças à mídia, graças à música. Pessoas estão literalmente colocando pornografia em cartazes gigantes nas ruas. Eu nem devo dizer qual é a consequência da exposição ao sexo da forma precoce, né? Agora, talvez alguém diga que isso não é problema da sociedade e sim da família. A família é quem tem que ajudar a criança e fazer ela entender o que é certo e o que é errado. Novamente, isso é verdade. Porém, novamente, a pessoa que pensa assim não pensa no todo. Como pode uma criança receber a educação apropriada com relação ao sexo, sendo que os seus pais são expostos diariamente à mesma propaganda? Nós já vimos como assistir pornografia pode destruir uma família, destruir alguém biologicamente e psicologicamente. Como esperar que crianças sejam educadas se seus próprios pais são afetados pelo mesmo efeito? Então, essa é a lógica. As suas ações como indivíduo causam problemas para outras pessoas, que podem causar problemas para um sistema como um todo. Seja você um consumidor desse tipo de conteúdo ou produtor desse tipo de conteúdo. Mas, novamente, não é como se eu fosse lhe dar uma resposta moralista com relação à coisa inteira. Aqui no meu canal, a minha proposta é apenas lhe mostrar a forma correta de se pensar, que é aumentar o seu nível de consciência. Olhar além de você, ver como as suas escolhas afetam você como indivíduo e também a cultura ao seu redor. Veja, é impossível mudar o mundo como indivíduo. Não pense que só porque você escolheu não fazer parte dessa indústria que o problema vai ser resolvido. Muito pelo contrário, a demanda vai continuar existindo e se você não aproveitar ela, com certeza outra pessoa vai. E assim, o ciclo vai continuar. Mas entenda, participar disso significaria contribuir para um mundo cada vez mais complicado de se viver. Não participar significa não contribuir em nada, é como se você fosse um zero. Então fica a dúvida, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que vai contribuir para uma sociedade ruim, sabendo de todas as consequências disso, sejam de forma direta ou indireta, ainda não valeria a pena? Bom, isso é com você. O meu papel é fazer você entender do começo ao fim o que uma pessoa que decide participar disso está enfiando a cabeça. Minha proposta não é dizer quais as suas escolhas devem ser, mas sim que você tome elas da forma mais clara e objetiva possível.
eu quero aumentar a consciência de vocês com relação às coisas. Não apenas ficar negando responsabilidade. A culpa é do machismo estrutural, a culpa é dos incel. Entenda que ser uma pessoa consciente não te torna alguém melhor. Imagine um político do nosso país, por exemplo. Ele é corrupto e sabe disso. Ele sabe que desviar a verba vai acabar prejudicando milhões de pessoas, mas mesmo assim, mesmo ele sabendo disso, ele tendo essa consciência de todos os efeitos das suas escolhas, ele decide agir assim mesmo. Veja, ele não é uma pessoa boa, mas sabe muito bem as consequências de suas ações. A questão é, você sabe quais são as verdadeiras consequências das suas ações? Muito obrigado aos apoiadores aqui do canal, vocês me incentivam muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Caso também goste, convido vocês a se tornarem apoiadores também. Entre no nosso servidor do Discord, a gente conversa de vez em quando lá. Eu vou tentar estar mais presente nesses finais de semana. E por fim, me segue no Instagram. Eu ainda não posto nada lá, mas vai que eu comece a postar.